Glórias a Deus, a paz do Senhor Jesus a todos. Mais uma vez, estamos aqui no nosso canal, Escola Bíblica para Todos, juntamente com você, para estarmos estudando mais uma lição desta semana. Lição maravilhosa, aonde nós estamos acompanhando aqui o segmento do tabernáculo, falando sobre nosso tabernáculo, né? Tabernáculo do Antigo Testamento. Então nós estamos estudando sobre os símbolos e a obra redentora de Cristo, que traz aí a simbologia daquele tabernáculo que foi construído em meio àquele deserto. Hoje nós estudaremos a lição, estamos na lição de número 8, estudaremos sobre o lugar santíssimo. Esse é o tema da nossa lição dessa semana e eu convido você para estar juntamente conosco, estudando e aprendendo um pouquinho mais sobre esse assunto maravilhoso. Então fica aqui conosco, deixe o seu comentário, não esqueça de deixar o seu comentário, deixar o seu like e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, para compartilhar conosco aqui. Se você tiver algum comentário aí que nos ajude, que ajude os demais aí na nossa comunhão aqui, na nossa união e no nosso aprendizado aqui, você tem a liberdade de estar comentando, deixando aí o seu comentário. Então, fica conosco, nós vamos aqui dar o seguimento à nossa lição e eu convido você a estar conosco. Mas não esqueça, tá bom? Deixa o seu comentário, deixa o seu like, que o seu like é muito importante para nós, e também se inscreve no nosso canal se você ainda não é inscrito, amém? Então vamos lá, ter a lição de hoje. A lição de hoje, não esqueça, tá? Assista o vídeo até o final, acompanhe até o final, que nós temos coisas boas aqui para comentar aqui nessa lição, na lição de hoje. Uma lição maravilhosa falando sobre esse tema tão importante para os nossos dias de hoje. Um tema tão propício, né? Um tema tão propício para os dias tão, né? Assim, vamos dizer, tão antigo, né? Tão antigo lá do Antigo Testamento, mais de 2000 anos atrás, quase, né? Já se estudava, já se falava ali na época de Cristo, mas atual também, bem atual, que nós também estamos estudando, aprendendo aí, mas logicamente que tem mais ou menos uns 5, 6 mil anos de história. Mas vamos lá, vamos aqui entrar aqui na nossa lição, sem mais delongas, sem mais comentários, vamos já adentrar aqui na nossa lição. Então não se esqueça, deixe o seu comentário, deixe o seu like, e se inscreve no canal aí, nos acompanhe até o final. Então vamos lá, lição de número 8, o lugar santíssimo. O nosso texto áureo, para nós começarmos aqui, nosso texto áureo se encontra lá em Hebreus, no capítulo 9, no verso de número 3. Hebreus, ele é um livro, né? Ele é uma carta, né, aos Hebreus, mas lógico que nós chamamos de livro por ter muitos escritos, né, muitos capítulos ali, então acaba se tornando um livro por ter muito comentário, mas a carta anônima aos Hebreus, ela é uma carta específica à comunidade judaica, né? Então ela foi escrita justamente direcionada à comunidade judaica ali, mostrando para eles ali o simbolismo, né, o significado da lei, o significado, a tipologia, né, do antigo, a tipologia da lei, a tipologia de todos os tipos ali, os antitipos, né, todas as formas, trazendo todos os significados ali do tabernáculo, da mobília, né, do sacrifício, trazendo sentidos, trazendo significado para Cristo aí. Então, o livro de Hebreus, ele é um livro que nos traz o entendimento, nos traz esse entendimento maravilhoso da lei. Se nós não tivéssemos essa carta tão maravilhosa de Hebreus, talvez ficaria tão vazio para nós, porque nós não compreenderíamos tão bem os significados, não entenderíamos tão bem a tipologia que trouxe aqui para o sacrifício de Cristo, para tudo aquilo que Cristo fez por nós ali na cruz do Calvário, e todo o seu ministério, né? O seu ministério profético, seu ministério sacerdotal, seu ministério real. Então, ele traz para nós esses sentidos aqui. Mas vamos lá, o nosso texto áureo, ele vai dizer assim, ó: mas depois do segundo véu estava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos. Então nós estudamos, né? Nós fizemos aquele tour ali que eu falei algumas lições passadas, passamos ali pelo portão,
né? Passamos também pelos os objetos que ficavam após, né, após o portão ali do arraial. Passamos pelo o primeiro véu, né, que já fechava-se, já era a primeira porta, né, do tabernáculo, que era fechado por véu, que era o primeiro véu que estava ali na porta do tabernáculo. Adentramos para dentro, né, para dentro ali do tabernáculo, falamos sobre as mobílias que estavam ali, aqueles três objetos ali que fazia parte ali do primeira parte do tabernáculo, que era o lugar santo. Então nós estudamos na lição passada sobre o candelabro, sobre a mesa com os pães, sobre aquele objeto também que ali queimava-se, né, o incensário ali, né, aquele altar, né, que queimava os incensos. E agora nós adentramos agora no segundo véu. Então o segundo véu já é um lugar mais restrito. Então ele já traz aí um sentido mais restrito que nós vamos estudar. O segundo véu já traz ali algo maravilhoso. Por quê? Porque era exclusivo. Aquele lugar era um lugar exclusivo. Qualquer um não podia entrar. Lógico que tanto no lugar santíssimo como no lugar santo, né, não era qualquer um que entrasse. O lugar santo era uma frequência, havia uma frequência ali na entrada ou dentro daquele lugar, havia uma frequência que entrava-se pelo menos 2 ou 3 vezes, mas mais ou menos 2 vezes por dia entrava-se ali com a primeira oferta. Lógico que era falando assim o que a Bíblia nos traz ao entendimento, mas talvez era mais frequente, né, a entrada ali, mas sempre entrava de manhã, pela manhã, e depois entrava pela tarde com o sacrifício, né? Então era um lugar que era mais frequente ali, né? Aquele lugar já era mais frequente. Mas o lugar santíssimo, que já fazia a exclusividade, né? Já tinha exclusividade ali, só podia entrar uma vez por ano. Olha só que coisa interessante. Ali naquele lugar só podia entrar uma vez por ano. Então o povo esperava, olha, nos faz ali nos traz um seguinte significado profético também para a vinda, né? Para a vinda súbita do Messias, porque lógico que ele sabia que todo ano, né, uma vez por ano ali, bem na festa do Purim, bem na época do Purim, né, que era o ano ali do que se fazia o sacrifício pelo pecado do povo, né, se entrava ali naquele lugar, podia se entrar uma vez naquele lugar, do Yom Kippur, na verdade, né? Na festa do Yom Kippur, se entrava ali naquele lugar, mas não se entrava qualquer um, não era qualquer um que entrava, não era o sacerdote, não era o levita, era o sumo sacerdote, e esse sumo sacerdote, ele trazia um sentido um sentido maior, que estava sobre o sacerdote, que estava além, né, do sacerdote. Então ele não era um levita qualquer, não era um sacerdote qualquer, era o sumo sacerdote, aquele que era o responsável por todo o serviço sacerdotal, por todo o templo. Então era apenas o sumo sacerdote que entrava naquele lugar uma vez por ano. E outra coisa importante, quando ele adentrava ali, ele não podia entrar naquele lugar de mãos vazias. Ele tinha que entrar com o sangue do sacrifício. Então ele entrava ali naquele lugar com o sangue do sacrifício para poder espargir o sangue do sacrifício em cima daquele objeto que nós vamos entender aqui. Não sei se você está conseguindo ver aqui, mas nós temos, deixa eu só dar uma melhorada aqui na luz, mas nós temos aqui a parte aqui que nos mostra com o véu aqui, trouxe mais ou menos para vocês entenderem. A parte aqui, essa parte aqui é o véu e essa parte é a parte de dentro. Então essa parte de fora é onde fazia-se o serviço sacerdotal, o serviço levítico. Então nessa parte aqui era uma parte que não tinha tanta exclusividade para entrar. Entrava-se todos os dias, né? Entrava-se todos os dias, entrava ali com os pães, entrava ali com a oferta, né, de cheiro suave, que colocava-se ali
naquele altar ali para queimar, né, com incenso. Então se entrava ali naquele lugar. Ali entrava-se todos os dias e pelo menos 2 vezes por dia ou mais entrava naquele lugar. Mas desse véu para frente já não podia entrar. Ficava-se o ano inteiro para no ano do Yom Kippur poder entrar ali, mas não se podia entrar com um sacrifício, tinha que entrar com o sacrifício do ano inteiro. Então aqui era pedido, né, para entrar ali com o sacrifício anual, aquele sacrifício por toda a nação de Israel, e todo ano se entrava naquele lugar com um sacrifício. E aqui tinha esse objeto, essa arca. Aqui só tinha um objeto. Dentro do Santíssimo, do lugar Santíssimo, né, do Santo dos Santos, que estava sobre, ou que estava além do Santo, né, Santo do Santo, aqui tinha apenas um objeto, que era a arca da aliança. Essa arca da aliança era uma arca que foi feita por Moisés, né? Moisés, ele fez aquela arca antes dele subir ali no Monte Sinai. Antes dele subir no Monte Sinai, Deus mandou que ele construísse, que ele criasse, formasse, que ele desse forma a uma arca. E essa arca, depois que ele desceu dessa arca, depois que ele desceu do monte, ele veio e essa arca já estava pronta ali. Ele recebeu as tábuas dos 10 mandamentos, né? A segunda ali que ele recebeu, que a primeira ele quebrou, a segunda ele recebeu, e ele depositou essas tábuas da lei, que eram 2 tábuas, ele depositou essas 2 tábuas dentro aqui dessa arca, e tinha mais 3 objetos. Então tinha a vara de Arão que floresceu, né, que foi algo que Deus fez ali para provar que estava na vida do sumo sacerdote Arão, porque havia uma briga entre eles ali, quem seria o sacerdote, quem assumiria. Aí Deus, para provar que era na vida de Moisés, de Arão e de Miriam, Deus fez com que a vara de Arão florescesse. Então a vara de Arão que floresceu, o maná que caía-se, né, que caía-se todos os dias, porque o povo, quando saiu do Egito, o povo murmurou querendo comida, né? O povo estava sem comida ali no meio do deserto. Então Deus não permitiu que faltasse alimento para eles. Então o maná que caía todos os dias ali no deserto foi pego-se uma cumbuca e colocado um pouco ali, né, em um vaso, em alguma coisa ali, colocou dentro daqui dessa arca. Então ali dentro tinha as tábuas da lei, dentro dessa arca, tinha as tábuas da lei, tinha a vara de Arão que floresceu, que simbolizava os profetas, a lei, os profetas, e o maná, que era o alimento. Então tinha esses 3 objetos, essas 3 coisas dentro aqui dessa arca. E essa arca, ela tinha um propiciatório. Esse propiciatório foi feito, né, de ouro. Ela era toda de ouro batido, né, uma arca feita de madeira, mas coberta de ouro, né, e em cima dessa arca foi feita 2 imagens. Foi feito 2 imagens de 2 querubins, um virado para o outro, né, simbolizando ali a presença de Deus, porque uma vez por ano ali a presença de Deus descia sobre aquele propiciatório. Então olha que coisa interessante. Então, nesse lugar aqui, era onde a presença de Deus estava. Olha que me faz entender aqui. A presença de Deus estava no meio do povo, né? A presença de Deus estava no meio do povo, mas era uma presença que ainda estava restrita ali a um lugar. Então, somente ali dentro, somente ali, e uma vez por ano, a presença de Deus se manifestava naquele lugar. E só quem podia entrar ali naquele lugar, só quem podia ver a presença de Deus era o sumo sacerdote. Então você vê que Deus estava no meio do povo, mas ainda existia uma barreira que impedia, aqui de o povo, ou das pessoas, ou da nação, ou dos demais, né, das demais pessoas, ou de todos, entrar aqui na presença de Deus. Mas algo aconteceu, foi esse véu aqui, ele foi dissipado, ele foi tirado, ele foi derrubado, ele foi rachado ao meio. Por quê? Porque quando Jesus aceitou a cumprir, quando Jesus ele tomou para si a responsabilidade de
de morrer pela humanidade, porque somente o cordeiro puro, somente um cordeiro sem pecado poderia, né, somente alguém que não tivesse pecado poderia assumir a responsabilidade de entregar a sua vida ou pagar o preço pela dívida da humanidade, porque a dívida da humanidade era muito caro, mas Jesus ele aceitou o desafio, Jesus ele deixou a sua glória, Jesus ele abandonou a sua majestade lá no céu e ele tomou forma humana, ele veio como servo, ele veio como um cordeiro mudo, ele foi levado até o matadouro, ele não abriu a sua boca, mas somente Jesus, somente ele poderia assumir a responsabilidade e tomar sobre si os nossos pecados, as nossas iniquidades. Isaías no capítulo 53, ele vai falar que Jesus ele levou sobre si as nossas dores, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Jesus ele levou sobre si, ele comprou, ele pagou os nossos pecados com o seu próprio sangue. O sangue de Jesus ele foi derramado nesse propiciatório. Jesus ele entra aqui nesse lugar santíssimo, ele entra uma única vez como sacerdote, como sumo sacerdote, e ele entra também com o seu próprio sacrifício, ou com o sacrifício de si mesmo. Então ele entrou como oferta, né? Ele entrou como oferta e saiu como sumo sacerdote, porque ele entrou ali, ofereceu-se a si mesmo e por uma única vez, ele pagou o preço das nossas dívidas, que era muito. Aí esse véu aqui, que impedia, ou esse grande abismo que a Bíblia fala, que quando o homem pecou, quando o homem caiu, houve um grande abismo entre o homem e Deus. Romanos vai falar que houve um grande abismo ali, né? Que quando o homem caiu, quando o homem pecou, foi se colocado um grande abismo entre Deus e o homem. Mas Jesus, quando ele assumiu as nossas responsabilidades, assumiu a responsabilidade do nosso pecado, logicamente nós temos a nossa responsabilidade ainda, né, de aceitar esse sacrifício, mas Jesus ele aceitou esse sacrifício e ele resolveu morrer por nós. E esse véu foi rasgado. Essa barreira que impedia essa entrada, que impedia de entrar, ela foi aberta. Literalmente, ela foi aberta. E hoje, não é apenas o sumo sacerdote que entra uma vez por ano nesse local. Não. Hoje nós temos livre acesso. O próprio Jesus, ele disse que nós não sabemos orar, né? Mas quando nós resolvemos adentrar no lugar santíssimo, nós temos o livre acesso. Aí Jesus falou que hoje nós podemos entrar no nosso quarto, fechar a porta do nosso quarto e falar com Deus em secreto. Até então nós não tínhamos essa liberdade de entrar na presença de Deus, de estar na presença de Deus. Mas Jesus ele abriu esse véu, ele rasgou esse véu e deu aqui a liberdade para nós entrarmos aqui. Então nós falamos, né, sobre aqui a Arca da Aliança que estava nesse local, né? Aqui estava a Arca da Aliança, que essa Arca da Aliança ela nada mais é do que o próprio também o símbolo de Cristo, né? O símbolo de Cristo que seria revelado, né? A presença de Deus que seria revelado a nós. E o outro lugar aqui, ó, o lugar onde a glória de Deus, né? Que era o lugar onde a glória de Deus se manifestava, que é essa parte aqui, tanto que tinha que entrar para esse santíssimo aqui, para que pudesse estar ali na presença de Deus, porque ali era um lugar restrito e esse véu ele impedia, mas Jesus ele quebrou esse véu aí. Vamos lá, vamos entrar aqui rapidamente. A verdade prática nos diz assim: pelo sangue de Jesus Cristo, o véu da separação foi rasgado e hoje temos liberdade e confiança para entrar ao trono da graça. Então, olha só, através de Cristo foi rompido,
foi tirado esse véu. Esse véu que separava, até tem um corinho, né, que fala: o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e brilha cada dia mais. Então, esse véu que impedia, ele não existe mais. Hoje nós temos livre acesso. O mais engraçado é que os judeus hoje, eles ainda têm esse véu. Os judeus que não aceitam porque muitos judeus eles aceitaram a Jesus, mas muitos não aceitaram o sacrifício de Cristo, então eles ainda encontram-se com esse véu, impedindo a entrada deles à presença do Altíssimo. Então os judeus ainda, aqueles que não aceitaram o sacrifício de Cristo, eles ainda têm esse véu que impede eles de entrar na presença de Deus, mas eles aguardam ainda. Eles estão aguardando a volta do Messias. Eles estão esperando o Messias vir tirar esse véu que impede a entrada deles entrar na presença de Deus. Os judeus, eles tinham o templo, né? Lá tinha o templo, lá tinha o sacerdócio, lá tinha a lei. Lá tinha a presença de Deus restrita naquele lugar, e Jesus veio naquele lugar, só que eles não aceitaram. Eles não quiseram aceitar o sacrifício de Cristo, mas todos aqueles que aceitaram foram feitos filhos de Deus e tiveram livre acesso, ou têm livre acesso agora de entrar na presença de Deus aqui. Vamos lá. A nossa leitura bíblica em classe se encontra em Êxodo 26, a partir do 31 ao 35, e depois Hebreus 9, do 1 ao 5, e Mateus 27, 51. Vou ler só um pedacinho aqui, para nós já dar continuidade aqui. Depois, verso 31 diz assim: depois farás um véu de pano azul e púrpura, e carmesim, e linho fino torcido, com querubins de obra-prima se farás, e o porás sobre 4 colunas de madeira de cetim, cobertas de ouro sobre 4 bases de prata. Seu colchete serão de ouro. Pendurarás o véu debaixo dos colchetes e meterás a arca do testemunho ali, dentro do véu. E este véu vos fará separação entre o santuário e o lugar santíssimo. E porás a coberta do propiciatório sobre a arca do testemunho no lugar santíssimo. Olha só que coisa interessante. Esse lugar santíssimo era um lugar que ele não tinha luz, ele não era um lugar iluminado, né? Não era um lugar que era iluminado. O único lugar que era iluminado era para o lado de fora, que tinha o castiçal ali. Então o castiçal, ele era um lugar, o lugar santo, ele era um lugar que ele era iluminado pelo castiçal. O castiçal, ele ficava aceso direto, né? Ele sempre ficava aceso, porque o sacerdote, ele ia e trocava ali, né? Limpava, trocava, acendia pela manhã, ele acendia aquele castiçal ali para que ficasse queimando, ficasse aceso. Mas porém, para a parte de dentro, esse véu aqui, ele tinha 3 tipos de cor, né? Ele fala aqui que ele tinha uma cor carmesim, pano azul, púrpura e carmesim. Então essas três cores, né? Essas 3 cores com certeza faziam uma escuridão lá dentro, não tinha luz que entrava para dentro, mas ali ficava escuro aquele lugar. Então era um lugar que a presença de Deus se manifestava, porém no decorrer do ano aquele lugar ficava escuro, ficava inabitável, só ficava com a arca ali dentro, mais nada, ninguém entrava ali dentro, não tinha luz, ninguém entrava. Mas quando chegava na época do Yom Kippur, ali o sacerdote entrava. E o mais interessante, que o sacerdote, ele não entrava com luz, ele não levava o candeeiro, ele não levava a luz para iluminar ali dentro. Por quê? Porque ali a glória de Deus se manifestava naquele lugar, e a glória de Deus fazia com que aquele lugar ficasse claro, porque a glória de Deus, ela traz luz. Então você vê que a presença de Deus, ela veio para trazer luz em meio à escuridão, né? A presença de Deus, ela traz luz em meio à escuridão. Mas outra coisa, eles entravam ali, ou o sumo sacerdote entrava ali, mas antes de ele entrar, a presença de Deus se manifestar, ele entrava com um candeeirinho, né? Com um candeeiro com incenso, ou um incensário. E ele ali queimava aquele incenso ali, e aquele lugar ficava cheio de fumaça.
quando a glória de Deus se manifestava, aquele lugar estava cheio de fumaça, né? E ele não podia ver, ele não podia contemplar a glória de Deus, porque todos aqueles que contemplaram a Deus não sobreviveram para ver, né? O único que teve a oportunidade de ver o próprio Deus pelas costas foi Moisés, mas os demais não puderam ver. Mas eles faziam, né, dentro daquele lugar, eles faziam ali aquele incenso e queimava aquele incenso e aquele lugar ficava todo cheio de fumaça. E a presença de Deus se manifestava em meio à fumaça, né? E outra coisa, o sumo sacerdote, antes de ele entrar naquele lugar, ele entrava com o sacrifício, né, anual do povo, mas ele também tinha que fazer sacrifício por si. Então ele não podia entrar estando sem purificar o seu pecado, sem perdão do seu pecado. Ele entrava ali, antes dele entrar com o sacrifício do povo, ele fazia um sacrifício por ele, purificava o seu corpo para poder entrar naquele lugar puro. Mas olha só, ele saía dali, ele começava igual a todo mundo praticar pecado. Mas Jesus, ele entrou uma única vez. Jesus, ele não precisou fazer sacrifício por si mesmo, não. Ele foi o sacrifício. Ele foi o sacrifício vivo. Ele foi o sacrifício que foi morto. Ele subiu naquela cruz, ele se entregou naquela cruz, ele morreu, mas ele ao terceiro dia ressuscitou. Todos os sacerdotes que entraram, sumos sacerdotes que entraram aqui no Santíssimo, que fizeram sacrifício por ele e pelo povo, todos eles morreram, porém não ressuscitaram. Mas Cristo não, Cristo ressuscitou. Logicamente que todos eles estão esperando, todos aqueles que foram salvos estão esperando a ressurreição, estão esperando o momento da ressurreição com Cristo. Porque Cristo tornará todos nós, aqueles que morreram, ressuscitarão primeiro. Então todos eles morreram, mas não ressuscitaram. Mas o único que teve a ressurreição antes do tempo foi Jesus. Jesus foi o precursor da ressurreição. Então, por isso que o sacrifício de Jesus foi o único aceito, que foi o único que pôde cumprir à risca a lei. Ele pagou o preço, ele foi um sacrifício superior aos demais. Vamos lá, continuando aqui. O lugar santíssimo, a nossa introdução para nós já rapidamente aqui, já ir para o nosso término aqui, que eu não vou comentar a lição toda, que eu já fiz um aparato aqui, né? Mas vamos lá. O lugar santíssimo era o local mais reservado do tabernáculo. Ele representava a plenitude da presença de Deus, que habitava entre o povo de Israel. Por isso, nesta lição, estudaremos a posição do véu do lugar santíssimo. O propósito desse véu é a dimensão do lugar santíssimo, bem como a sua relação com a obra expiatória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. De fato, é uma lição que edificará a nossa vida. Amém? Então, olha só, o véu do lugar santíssimo, o véu como barreira ao livre acesso da presença de Deus. Nós já falamos que esse véu aqui, ele era um véu que impedia, era um véu que ele estava restringindo a que todos tivessem acesso. Logicamente que já vinha tendo uma restrição desde o primeiro portão, né? Desde o primeiro portão já tinha uma restrição de entrar para dentro do arraial, né? Ali tinha uma liberdade de entrar, mais pessoas podiam entrar ali dentro, mas para dentro do primeiro véu já era restrito, já tinha uma restrição. Ali só podia entrar o sacerdote, né? O sacerdote e o levita que fazia o serviço ali dentro do lugar santo. Mas dali para dentro já tinha uma restrição maior. Então você vai ver que dali para dentro já era um lugar que não podia entrar todo mundo não podia entrar, não era qualquer um que podia entrar, era uma pessoa só e uma vez por ano. Depois dali não se entrava mais naquele lugar. Então a presença de Deus, ela estava restrita. O caminho, olha só, o caminho estava restrito. No período mosaico, o caminho ainda estava restrito, pois o véu que estava no segundo compartimento, ele restringia a entrada dos judeus à presença de Deus. Mas Cristo quebrou esse paradigma,
quando aceitou a morrer naquela cruz. Então, olha só. Então, esse véu, ele só caiu, ele só teve ali... essa restrição só foi tirada quando Jesus ele entregou-se ali naquela cruz. Amém? Vamos lá. Então, primeiro, o véu no lugar santíssimo. O segundo ponto aqui, que nós vamos falar rapidamente, é que os israelitas comuns não podiam entrar nesse lugar, o que demonstra que o véu era uma barreira para o homem comum. Então você vai ver que esse véu, né, ele era uma barreira para aqueles que eram comum. Então eles impediam que aqueles que eram comum entrar naquele lugar aqui. Cristo foi em favor de todo o mundo e não apenas por uma parcela especial ou étnica da humanidade. Hebreus 9, 11, 14. Então olha só, a ministração de Cristo foi em favor de todos. Então Cristo entrou. Alguns pregam algumas doutrinas falando que a salvação ela é uma salvação restrita. Ela é uma salvação àqueles que foram predestinados a ela. Mas olha só, se a salvação foi apenas aos predestinados, então nem todos irão receber a salvação. Então, uma certa maioria perderão a sua salvação, somente aqueles que foram restritos. Então, não teria necessidade desse véu cair. Então Jesus ele não precisava, Jesus ele não tinha a necessidade de rasgar esse véu, de tirar esse véu que impedia a entrada da presença de Deus. Por quê? Porque a salvação já estava certa a alguns. Então, o véu estando naquele lugar, a presença de Deus estando entre nós ou não, alguns iam se salvar porque já estava predestinado a salvação a alguns. Mas nós sabemos que, porque Deus amou o mundo de tal maneira, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, olha só, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todos aqueles que nele crê não pereçam, mas tenham a vida eterna. Então, todos aqueles que depositaram a sua fé, sendo judeus, sendo bárbaros, sendo todos aqueles... Atos, no capítulo 2, ali nós vemos quando o Espírito Santo ele se manifestou ali, na descida do Espírito Santo em Atos 2 ali, você vai ver que muitos foram cheios, não só os judeus, mas muitos gregos, persas, pardos, árabes, foi todos os que viviam ali naquela circunvizinhança. Então todos ali, os que estavam naquele lugar foram cheios do Espírito Santo, aceitaram o sacrifício, aceitaram ali a pregação de Pedro, foram salvos, foram batizados, né? E receberam Jesus. Então você vê que a salvação, ela não é restrita, ela não está restrita a alguns, ela está aberta a todos, basta nós aceitarmos e basta nós crermos. Então quando nós cremos na salvação, automaticamente o véu é tirado. Então esse véu só é tirado quando nós cremos no sacrifício e na salvação e aceitamos e praticamos, tá? Então vamos lá. O segundo tópico aqui, o véu tinha um bordado especial com a figura de querubins. Então, olha, eu vejo essa figura que foi colocada ali, que foi estampado naquele lugar, dando sentido ali. Quando Deus criou o homem, Deus colocou o homem ali no Jardim do Éden, né? Deus colocou Adão e Eva ali no Jardim do Éden. Quando eles caíram, Deus tirou o homem ali do Jardim do Éden, mas Deus colocou ali naquele lugar dois querubins, ou um ou dois querubins, para fechar a passagem daquele lugar. Então aquele lugar ficou trancado, com os querubins que ficou ali, trancando aquele lugar, para que ninguém entrasse. Foi se trancado aquele lugar. Então, para que soubesse que aquele lugar estava restrito, foram colocados dois querubins. Da mesma forma aqui, para que o povo, para que o sacerdote, os levitas, aqueles que entravam ali no lugar santo, soubesse que aquele lugar estava restrito, foi colocado ali a imagem de dois querubins naquele lugar. Então ele sabia que aquele lugar era o lugar santíssimo. Não podia entrar apenas o representante legal de todo o povo, que era o sumo sacerdote. Vamos lá. O representante espiritual, né?
Vamos lá. Segundo, o terceiro aqui, o véu e o trançado de seus fios. Assim a cor azul, vamos lá, vamos começar do começo, vai. Para nós, o tabernáculo e seus móveis sagrados tipificavam o Senhor Jesus. Logo, podemos destacar o seguinte: os tecidos que constituíam o véu, que demarcava o lugar santo e o santíssimo, é símbolo do caráter santo e pleno de Jesus, ou de nosso Senhor. Assim, a cor azul aponta para a sua divindade, né? Porque ele tinha 3 cores ali que traziam uma tipificação ali, primeiro para a divindade de Cristo, a púrpura para a sua realeza, né? Que trazia aquele roxo, né? Que trazia aquele roxo simbolizando o manto sacerdotal, o manto real, né? Que os reis daquela época eles usavam os mantos com cores mais chamativas, mais atraentes. O carmesim para a sua obra expiatória. Então o carmesim era sangue, aquele né, mais forte que trazia aqui para isso. Vamos lá, o segundo tópico aqui, para nós já ir para o encerramento, ele vai dizer assim: o propósito do véu interior. O véu era um símbolo da presença de Deus no lugar santíssimo. Olha, eu vejo esse véu já como uma restrição. A presença de Deus estava para o lado de dentro, né? A presença de Deus estava para o lado de dentro. Então você sabia que aquele véu era uma barreira, era um impedimento para que todos vissem a glória de Deus. Então nem todos viam a glória de Deus. Faz-me entender esse véu entendendo o próprio Jesus. Jesus, quando ele veio, ele tomou forma humana. O Deus estava dentro dele, mas essa carne, o físico de Jesus não demonstrava que Deus estava ali dentro, que era o próprio Deus que estava ali. Mas quando Jesus ele morreu e ressuscitou, quando os discípulos viram Jesus, eles entenderam que Jesus era Deus, porque o Deus estava revelado a eles. Então, esse véu aqui, ele simboliza a carne de Jesus, né? Ele traz o sentido para a carne de Jesus, porque Deus estava pelo lado de dentro e não pelo lado de fora. Então, quando adentrava para o lado de dentro, eles estavam ali diante da presença de Deus, mas para o lado de fora não. Então, vamos lá. Terceiro aqui. O segundo, o véu impeditivo ao acesso à presença de Deus. Claro que o véu era um impedimento, né? Que impedia que o homem entrasse. Terceiro, o véu indicava o caminho à presença de Deus, que nós já falamos, né, no começo aqui, que esse véu, ele era o caminho aqui, que todos sabiam que ali estava a presença de Deus, por causa daquele véu demonstrava isso. O terceiro aqui, como era o lugar santíssimo? O lugar santíssimo tinha o formato quadrangular. O lugar santíssimo é conhecido também como o Santo dos Santos, um lugar quadrangular na forma de um cubo que media 10 côvados de altura, 10 de largura e 10 de comprimento. É importante destacar aqui que as medidas do lugar santíssimo no sistema decimal possuem números diferentes. Segundo, o lugar continha apenas uma mobília, que era a Arca da Aliança. Então nós falamos aqui, né, sobre a arca, né, que era o único objeto que estava ali dentro. Os demais estavam pelo lado de fora aqui no lugar santo, que tinha 3 objetos, mas aqui só tinha apenas um objeto, que era a arca do concerto ali, a Arca da Aliança, que ficava ali dentro. Terceiro aqui, o que podemos aprender por trono de Deus é a importância do lugar santo. O lugar santo era a antessala do lugar santíssimo, o que mostra o caráter santo da presença de Deus representado na Arca da Aliança, porque o Deus santo e glorioso ali estava. Me faz lembrar também a presença ali do rei, né? O rei também, ele tinha no seu castelo, ele tinha também ali uma sala e uma antessala, que era o lugar da onde o rei ele dormia, né? Que era a antessala onde o rei ficava ali, que nem todo mundo podia entrar, só podia entrar naquela antessala aqueles que era permitido pelo rei. Então, que nós possamos aprender
que nós possamos aprender mais com esse lugar santíssimo, né? Que nós possamos adentrar nesse lugar santíssimo sempre, que a presença de Deus possa se manifestar aonde nós estivermos, porque eu acredito que aonde nós estivermos, a presença de Deus está conosco. Hoje nós não estamos restritos mais à presença de Deus, mas a presença de Deus está aonde o Santo de Deus está. Aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então, aonde o Santo de Deus está, ali a presença de Deus também está naquele lugar. E outra coisa para nós encerrarmos aqui, era o sacerdote, quando ele entrava naquele lugar, ele entrava ali com alguns sinos, né, pendurado na barra do seu vestido. Era um sino de ouro e uma maçã, um sino de ouro e uma maçã, que ficava em volta da sua roupa ali, simbolizando ali que ele estava ali dentro, estava vivo. Então, com certeza, se ele parasse, né, de se movimentar, aquele sino parasse de chacoalhar ali, sabia que ele estava indigno. Então a presença de Deus é isso, quando nós estamos ativos, né, traz o sentido de quando nós estamos ativos, nós estamos fazendo a obra, estamos ativos na obra de Deus, é sinal que nós estamos vivos. Mas quando paramos, quando não se ouve mais falar, quando não se ouve mais, né, o movimento das ações de fazer aquilo que estamos fazendo, pode crer que o crente está com algum problema aí espiritual. Então que nós estejamos atentos aí, para que aqueles sinos não parem, para que os sinos não parem de balançar, mesmo que as pessoas muitas das vezes querem nos impedir, querem colocar restrição à obra na nossa vida, quer nos impedir de fazer a obra, quer nos impedir, quer nos parar, quer nos fazer desistir, mas nós não podemos parar, porque foi colocado alguns sinos em volta da nossa roupa, e esse sino tem que ficar sempre atento, sempre ativos, né? Sempre balançando, é sinal que nós estamos espiritualmente vivos, amém? Então, muito obrigado pela sua presença, peço que você continue conosco, não se esqueça, deixe o seu comentário, deixe o seu like, e se for possível, por favor, se inscreve no canal para que as lições possam continuar indo para você. Deus abençoe e fique na paz do Senhor Jesus. Até a semana que vem, onde nós estaremos estudando mais um assunto aqui. Amém? Deus abençoe você.